Fala galera, acabou de terminar Fluminense perdendo para o Botafogo no Engenhão por 1-0. É uma partida ruim do Fluminense, né? A gente pode cravar isso. Fluminense mais uma vez irreconhecível no campo, como foi contra o Flamengo no primeiro tempo, né? Antes do contexto da expulsão do Felipe Melo, que sentiu no jogo de hoje. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, já deixar o seu comentário, né? Sobre a partida de hoje, mais essa derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mais uma partida ruim. Em 90 minutos, o Fluminense só finalizou 3 vezes no gol do Botafogo, e isso é muito preocupante, né? Para a torcida. Antes de eu começar a falar, esse vídeo vai ser curto, falando sobre essa derrota, minhas reações aí, né? Durante assistindo esse jogo do Fluminense, essa derrota contra o Botafogo. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para continuar acompanhando a Central Fluminense. Situação do Fluminense agora fica muito difícil, né? No Brasileirão, o Botafogo ele consegue abrir distância para o Fluminense. Agora a distância é de 5 pontos, né? O Botafogo foi a 18, o Fluminense ficou com 13. Era uma oportunidade do Fluminense chegar na liderança e vencendo o Botafogo. Também dependia de uma combinação de resultados do jogo do Palmeiras contra o Santos, que vai começar daqui a pouco. Mais uma partida ruim do Fluminense. O Botafogo conseguiu anular as ações do Fluminense. O Fluminense finalizou muito pouco do que a gente já está acostumado desse time do Fernando Diniz, que tem um grande volume ofensivo, é um time que sempre chega no terço final, né, para finalizar, e não conseguimos mais uma vez fazer na partida de hoje, no clássico de hoje. Felipe Melo sentiu no início do jogo, mas aparentemente eu senti, né? Eu até falei no pré-jogo de hoje que eu pouparia alguns jogadores pela sequência de jogos intensas. O Fluminense jogou com o titular contra o Cruzeiro, contra o Cuiabá, teve a questão, né, da dificuldade do jogo contra o Flamengo, física, de conseguir segurar o resultado com um a menos. E hoje, aparentemente, a minha sensação vendo o jogo é que a galera ali da frente sentiu muito fisicamente a partida. John Arias, Ganso principalmente, eu achei que o Ganso foi bem abaixo do que ele vinha jogando. O Germancano não viu a cor da bola novamente, ele já tinha ido mal contra o Cuiabá, foi mal contra o Flamengo e foi mal mais uma vez, não vendo praticamente a cor da bola durante 90 minutos. E o Fluminense não pode finalizar apenas 3 vezes, sendo duas no primeiro tempo, antes dos 10 minutos, e depois não finalizou mais. E no segundo tempo, o Lelê também perdeu um gol inacreditável, que um jogador do quilate de estar no Fluminense não pode perder. O Lelê deveria ter feito aquele gol de empate. Eu sei que teve a dificuldade de virar o pé, a bola correu, mas não pode perder gol nessa situação, ainda mais num jogo difícil, num clássico como esse. De uma forma geral, Fluminense muito mal, tá? Não sei se realmente a parte física pesou, mas também teve mérito do Botafogo nesse resultado, porque o Botafogo conseguiu anular e foi muito melhor nas ações ofensivas, né? Durante os 90 minutos, chegou com muito mais perigo ao gol do Fábio, conseguiu conectar jogadas, né? Eu não diria até que eu diria até que não teve uma atuação nossa individualmente, alguém foi muito mal, destoou do restante da equipe. Mas o Lima foi muito mal, muito abaixo, né? Se eu fosse eleger o pior em campo do Fluminense, eu acho que eu ia eleger o Lima, porque realmente segurou demais a bola. O próprio lance do gol do Botafogo foi um lance que o Lima tenta sair no meio de campo e ele perde a bola. E eu vou fazer uma menção honrosa nesse gol que o Fluminense tomou do Botafogo. Cara, não tem como o Nino, ele deu uma pancadinha nele, ele parar praticamente no lance, o Martinelli parar completamente no lance, e o lance seguiu, o Botafogo fez o gol e não teve VAR. O VAR analisou e não viu absolutamente nada. E não é a primeira vez que isso acontece com o Nino. A gente precisa de um zagueiro mais firme. A gente precisa que o zagueiro dispute a bola, meu irmão, vai reclamar depois que parar o lance, depois que a bola parar. Não pode desistir da jogada com a bola na pequena área, né? E ficar olhando o Vitor Cuesta finalizar. Essa é a minha impressão, particularmente, do gol do Botafogo.
Mas é isso aí, galera. Jogo bem ruim do Fluminense. Precisamos melhorar e muito para a sequência da temporada. Outra nota que eu quero deixar aqui, abordar, é a falta de opções no banco do Fluminense. Já começamos a ter dificuldades. Não tinha o Marcelo, não tinha o Alexander e aparentemente a gente não tem substituto à altura. Tanto o Marcelo, tanto o Alexander. Depois que o Alexander se lesiona contra o Flamengo, a partida contra o Flamengo já tinha. Perdão, o Alexandre se lesiona contra o Cruzeiro, que o Fluminense até fez uma partida legal. Depois dessa partida, Cuiabá para cá, o Fluminense não manteve o mesmo padrão, o mesmo nível de atuação contra o Cuiabá. Já tinha tomado um calor, já tinha tomado um sufoco no Maracanã cheio. Fernando Diniz vai ter trabalho, vai ter que dar explicações na coletiva, já que o Fluminense jogou mais uma vez muito abaixo. A torcida do Fluminense esperamos que o Fluminense consiga evoluir na partida contra o Corinthians, porque o brasileiro tá aí, a torcida do Fluminense quer disputar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa, né, brigar por essa taça, precisa ir bem no Campeonato Brasileiro, porque caso aconteça algum revés em Copas, a gente tem a chance de conquistar a vaga da Libertadores e ainda estar na luta por algum título. Antes do jogo contra o Corinthians, tem um jogo contra o The Strongest, né, na Bolívia, na altitude de 3.600 metros. Tenho a sensação que o Diniz vai poupar alguns jogadores, mas a gente só vai saber mais próximo da partida. Eu quero a opinião de vocês sobre essa derrota do Fluminense. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Para mim, Fernando Diniz foi anulado pelo Luiz Castro. Qual a sua opinião? Deixa aí, pede um abraço aí, coloca o seu bairro, seu estado, seu país, de onde está assistindo esse vídeo aqui da Central Fluminense, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto, galera. Valeu pela companhia.